Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12. 1 Pedro 4, 12. Pedro 4, 12. Logo é no final da nossa Bíblia. Se começar por Apocalipse e for voltando, vai passar primeiro João e aí chega Pedro. Amém. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Repetindo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse vos acontecendo. E agora eu gostaria que vocês abrissem no livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 1. E gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí no livro de Isaías, que depois nós vamos ver mais um ou dois versos no decorrer da mensagem. Isaías, capítulo 6, verso 1. Amém, irmãos? Amém. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Amém. Amém. Apenas este verso. Fala, Senhor, conosco. Amém. Que a tua palavra seja fonte de bênção, de riqueza e de transformação em nossas vidas. Por Jesus. Amém. Amém. Amados, não é novidade nenhuma dizer que o nosso país atravessa um momento de crise. Não é novidade nenhuma dizer que a economia da nossa nação está doente. Não é novidade dizer que a moeda foi tão desvalorizada que agora ela depende de 4 valores dela para comprar $1. E eu estou fazendo menção aqui na minha mensagem disto, porque isso significa que os nossos missionários, que nós ajudamos na África, que você ajuda, eles perderam 50% dos recursos nos últimos dias. Porque antes ajudávamos a eles quando o dólar estava 2. E agora, ao mantermos o mesmo valor, se você envia R$100 para eles, antes eles compravam o dobro do que compram agora. Então é algo assim que é para sensibilizarmos que, se houver possibilidade de você reajustar esse valor, que você ajuda os nossos missionários, então que você envia para as missões, porque com esta mudança eles perderam quase tudo que você envia a eles. Não é novidade nenhuma dizer que o desemprego aumentou. E também olhamos para as nossas famílias e observamos que há uma crise instalada também no seio de inúmeras famílias que nos cercam. Irmãos e irmãs, nós vivemos uma crise de valores, uma crise que também ocorreu na época do rei Uzias. E aqui no livro de Isaías, naquele tempo, diz aqui o texto, irmãos, que Deus se desagradou tanto daquela nação, que Deus disse: ai dos que ao mal chamam bem
e ao bem chama o mal. E é interessante, irmãos, que é justamente esse tipo de inversão de valores que nós estamos vendo ocorrer nos dias de hoje. Aquilo que é mal se chama de bem, e aquilo que é bem se chama de mal. Ou seja, os valores estão trocados, e Deus não está se agradando nada disso. Há uma perda de referenciais. Quem são os referenciais desta geração? O que os nossos filhos, os jovens, os adolescentes do nosso país, que tipo de pessoas eles estão olhando e tendo como referência? Ao observarmos, irmãos, toda esta situação que eu estou mencionando, talvez você esteja perguntando-se: será que a palavra de Deus tem uma mensagem pertinente para nós nesse tempo? Será que a palavra de Deus pode orientar esse país, as famílias, a igreja e a sociedade? Será que a palavra de Deus tem uma mensagem para você hoje, diante de tanta turbulência e diante de tanta opressão? E por que não dizer opressão satânica? É aí, irmãos, então, que nós precisamos olhar para o passado e saber que em outros tempos situações semelhantes a essas que vivemos hoje também ocorreram, e que lá também havia homens de Deus para estar direcionando o povo e para estar levando o povo a uma mudança de vida. E como é que aquelas crises foram superadas? Irmãos e irmãs, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer os princípios da palavra de Deus que nos ajudam a enfrentar a crise. Eu quero dizer uma coisa: sem a palavra de Deus não é possível. E os princípios de Deus que estão nesta palavra, eles são eternos e inegociáveis. Amém. Glória a Deus. Porque, amados, hoje tudo é relativo. Há uma relativização de tudo. E a palavra de Deus, aos olhos de muitos, não se encaixa mais em nada. Engano de Satanás. Porque a palavra de Deus é eterna e inegociável. Amém. Nós precisamos olhar para a palavra, porque ela é a verdade. Amém. E não o que diz a antropologia, a sociologia, a psicologia, ou isto ou aquilo. São instrumentos auxiliares, sim, para o desenvolvimento humano, sim. Mas Deus criou o homem, Ele sabe o que é bom e o que é mal. Deus sabe o que é certo e o que é errado. Amém. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar ouvindo em cada época as correntes que estão em voga. E numa época o certo é isto, na outra época o certo é aquilo, e na outra época o certo é aquilo outro. Ai dos que ao mal chamam bem, diz o Senhor. Isso nós só podemos dizer quando temos a palavra como referencial da nossa vida. Então nós, como cristãos, precisamos aceitar os princípios inegociáveis de Deus sobre a nossa vida, porque senão esta crise vai se deteriorar mais ainda e haverá uma grande ruptura, não somente na nossa nação, mas nesse nosso mundo.
O rei Uzias reinou por 52 anos. Ele morre, e ao morrer ele deixa um vácuo no trono e uma instabilidade política. Israel, assim como nós, era uma nação corrompida em seus valores, legisladores inescrupulosos decretando leis injustas, e a religião também estava contaminada pela corrupção, porque os sacerdotes, que eram os religiosos profissionais, se venderam, e os profetas profetizavam mentiras ao povo. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. O povo lá perdera o referencial, e a crise espiritual resultou em todas as outras crises, porque é assim, irmãos, quando uma nação perde o seu referencial de Deus, todas as outras portas estão abertas para que as crises adentrem as famílias, as organizações, as igrejas. Está perto lá em Isaías 24, Isaías 24, versos 5 e 6. Olha o que diz aqui, irmãos. Isaías 24, versos 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Percebem que a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, que estão há anos e anos e anos transgredindo as leis e acham que ficarão impunes, violam os estatutos, quebram a aliança com Deus, e aí a maldição consome a terra. É disso que estou falando, amados, de que o país, a nação, o mundo precisa voltar-se para Deus, porque senão a maldição continuará consumindo a terra. Isaías nos ensina que no meio da crise, em vez dele se desesperar, o que ele faz? Ele foi procurar o templo, ele foi procurar a casa de Deus. Isaías, o profeta, ele buscava solução entrando na casa de Deus. É importante dizer isto, porque muita gente na crise, na instabilidade, decepcionam-se com Deus. Muitos esfriam na fé, muitos abandonam a igreja, muitos deixam de se reunir e cultuar a Deus, porque estão amargurados, porque estão decepcionados, e porque as suas vidas vão de mal a pior. E é justamente em momentos como este que a palavra nos ensina a buscar a Deus. Amém. E Isaías faz isto. O rei Uzias acabara de morrer, a nação estava em polvorosa, a corrupção vingando em todos os lugares. Isaías vai ao templo. Amada igreja, na hora da crise, nós temos de olhar para o céu. Amém. Amém. Na hora da crise, vá à casa do Senhor e louve ao Senhor. Amém. Na hora da crise,
feche-se no seu quarto por alguns momentos, entra no teu quarto e fechada a tua porta, ora ao teu pai que te vê em segredo, e o pai que te vê em segredo te abençoará. Amém. Na hora da crise, busque os seus irmãos. Na hora da crise, busque a reunião de oração. Na hora da crise, busque compreender a palavra de Deus. Amém. E quando Isaías chega ao templo, ele viu Deus assentado, preste atenção no detalhe, num alto e sublime trono. Deus assentado num alto e sublime trono. Trono, irmãos, é símbolo de poder, é símbolo de autoridade. Isaías está nos dizendo que Deus está na sala de comando. Amém. Deus está assentado sobre a redondeza da terra e Ele reina. Amém. A despeito da crise que assola a terra. O seu trono não se abala. Ele dirige, Ele controla, Ele governa todas as coisas. Abra sua Bíblia, Isaías 14, volte algumas páginas, Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Este é o nosso Deus. Aquilo que Ele pensa sucede, aquilo que Ele determina ocorrerá. É por isso que eu e você precisamos recorrer a Deus. O rei morrera, mas Deus continuava no seu trono. E a visão de Isaías é uma representação de que nenhum poder humano, nenhum governo humano, nenhuma liderança terrena é capaz de conferir paz e segurança ao homem. Esquece, irmãos. Tira uma, põe o outro. Vai mudar nada, porque as bases estão solapadas. E tira o outro, põe o outro, e vai fazendo isso, e vão fazendo alianças espúrias, e vão empurrando com a barriga as reformas necessárias, porque se não mudar as estruturas, as bases, os princípios, não serão nomes A, B ou C que vão resolver o problema. E tem gente brigando por causa de A e por causa de B. Para com isto. Amém. Nenhum dos dois vai resolver. Amém. Nenhum. Porque a nossa nação precisa passar por uma revisão. Amém, Jesus. Para que os nossos filhos e netos vivam um país abençoado. Amém. E não um país governado por interesses espúrios de poucos contra muitos. Pastor, se Deus reina, por que Ele permite que essas coisas cheguem até nós? Por que Ele permite que certas coisas aconteçam? Porque esta crise, há uma razão, irmãos, e eu vou tentar explicar biblicamente. Nem sempre as crises trazem uma conotação negativa ou destrutiva. As crises também podem ter um sentido de recomeço. Lá em sua origem, a palavra crise significa purificar, limpar. É por isso que existe no português uma palavra que vem da crise, crisol, ou acrisolar. Vocês já leram na Bíblia? Acrisolar é quando pega-se uma rocha
substâncias, você põe no crisol e você acrisola aquela rocha. E sabe o que acontece? O fogo que está ali separa o que é bom do que é mal. Ou seja, a crise serve para apurar. É por isso que eu digo aqui aos irmãos, respondendo a esta hipotética pergunta, por que essas crises nos acontecem e chegam até nós? Nós passaremos por inúmeras crises na vida. Não tem jeito, você nasceu e está em crise. A grande primeira crise é do nascimento. Você passou 9 meses no lugar mais gostoso do mundo, quentinho, agradável, alimento 24 horas, e uma mãe amorosa falando com você. E de repente, de uma hora para outra, luzes, o médico te batendo no bumbum, e aquelas coisas todas, aquela gritaria. Depois, você é criança. Enquanto a gente é criança, e é interessante que a criança vive e faz todas aquelas coisas lá, e todo mundo acha graça, só enquanto ela tem alguma idade. Fez um ano seguinte, não faça isso, isso é feio. Ah, mas peraí, eu sempre fiz isso. Ah, mas antes você era criança, agora não é mais. É a crise da adolescência. Não tem jeito. Adolescente, viu, Silvânia? Você já percebeu isso, né? Quando é do interesse deles, eles são adultos. Não, eu vou sozinho no shopping, eu faço. Quando não é do interesse deles, não, eu sou criança, eu não posso fazer isso. Então eles vivem nessa confusão, né, de adolescente, porque estão passando por crise. E depois a gente casa, e não tem jeito, vem a crise do casamento. Muito rapaz jovem casado, ele acha que está solteiro, acha que vive sozinho. Dizem que, popularmente dizem que existe a crise dos 7 anos de casado, né? Já ouviram isso? Mentira, a crise é todo ano. Todo ano, não tem 7 anos não. Tem casal que passa a crise todo mês. Depois chega a crise da meia-idade. É interessante isso, crise da meia-idade. A pessoa está com 60 anos e ela diz que está na crise da meia-idade. Eu falo, tá, você vai viver 120. Meia-idade aos 60. Brincadeira. Mas é para dizer, irmãos, que a vida, ela tem suas crises, e elas são necessárias para nós crescermos, para nós amadurecermos. Um homem maduro, uma mulher madura, é aquele e é aquela que passaram por crises e não foram derrotadas por elas, mas superaram, puderam vencer, e hoje estão bem estabilizados. O próprio cristão haverá de experimentar crise por toda a sua existência, e a gente chama isso de experiências de crise. Quer ver uma coisa, irmão? Eu creio que, espero e desejo que todos que estão aqui um dia tenham se convertido a Cristo e seguiram por Cristo. Amém? Amém. Então agradeça a crise que você viveu, que permitiu você encontrar a Cristo, porque não existe conversão sem crise pessoal. Amém. Não existe conversão sem que primeiro haja sofrimento, um sofrimento muito e muito grande, que vai te levar a buscar algo maior, que é Deus. Amém. Não existe conversão sem que você passe primeiro por uma total falta de sentido na vida.
assim? A crise que você viveu foi um instrumento que Deus usou para você conhecer o seu Filho Jesus. Sim. É por isso, irmãos, que nesses momentos que estamos vivendo em nossa pátria, é o momento ideal para a igreja abrir a sua boca, para chegar até as pessoas e dizer assim: está passando em crise? Eu tenho a resposta para você, Cristo. Amém. A pessoa neste momento, ela está precisando de uma resposta, e Cristo é a nossa resposta. Amém. Aí você conheceu a Cristo, oh glória, oh aleluia, mas você achou que estava tudo bem? Não. Passado algum tempo com Deus, você perceberá que a todo momento está caindo. É um pecado aqui, é outro pecado ali, é um pecado cá, é outro pecado acolá, e aquilo começa a fazer muito mal para você, e você começa até mesmo a duvidar se é crente mesmo. Aí vem uma crise na sua fé, e sabe o que você faz? Depois daquela crise, você decide tomar uma posição por Deus. E eu louvo a Deus por essas pessoas que estão passando em crise, e eu fico olhando assim e eu digo: o Senhor vai te pegar. Aliás, o Senhor já te pegou, porque são crentes do Senhor, mas acabaram caindo aqui, caindo acolá. Então isto vai incomodando. Aí a pessoa vem, ela realmente decide-se novamente por Jesus e diz: eu quero é Cristo. Terminaram aí as crises? Não. Passado algum tempo, se tudo der certo, você enfrentará uma crise de declínio espiritual, que irá levá-lo a firmar um mais profundo, impactante e importante pacto com Deus. Eu conheço muita gente que nessa fase de declínio espiritual, numa profunda crise, abriu-se totalmente para Deus, e Deus então torna-se o verdadeiro Senhor daquela vida. É por isso, irmãos, que enquanto pastor eu observo muito essas coisas. Todas as vezes que você vê pessoas que estão passando por crises na igreja, pessoas que estão tropeçando aqui ou acolá, pessoas que parecem que estão indiferentes, então, ore por elas, porque justamente aquelas crises serão usadas por Deus, para que elas possam vir a conhecer mais ainda a Deus. Jó, no final daquela jornada, aquele drama, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas depois que ele passou por tudo aquilo, agora os meus olhos te veem. Benditas crises, porque é através delas que aprendemos a viver, mesmo em meio à fraqueza, à ansiedade, ao tédio, à inquietação. E Deus deseja até usar essas situações limites que nós vivemos para confrontar a nossa natureza humana e nos levar cada vez mais para junto dele. É inevitável que enfrentemos crises, mas toda crise pode ser superada se você tomar uma decisão. Amém. Decida-se por Cristo, sempre. Decida-se pela palavra, sempre. A crise tem algumas coisas boas, irmãos, nas nossas vidas. Ela produz algumas coisas boas. A crise nos tira do marasmo. A crise nos ajuda a
reciclarmos a nossa vida. A crise quebra o nosso orgulho. A crise desfaz nossas ilusões. A crise detona os meus apegos. A crise me obriga a separar aquilo que é essencial do que é efêmero. E a crise me faz voltar para aquele que pode todas as coisas. Amém. Por isso, irmãos, que ninguém estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Sabe por quê? Pedro está dizendo, não está acontecendo nada demais, é assim mesmo. Porque assim como você, cristãos no mundo inteiro também estão passando por este fogo ardente. Não, irmão, não está acontecendo nada de errado, mas é o Senhor que está agindo na sua vida. Decida-se, firme-se com Cristo Jesus, segura na mão de Deus e vai. Amém? Coloquemos em pé, amados. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às crises, nós podemos saber que o Senhor está conosco. Amém. Mesmo em meio às perplexidades da vida, nós reconhecemos que o Senhor está do nosso lado. Amém. Por isso, Deus amado, nesta noite, nós queremos dizer, Senhor, que não vamos mais olhar para elas, mas olhar para Deus. Amém. Isaías, ao enfrentar aquela situação na sua nação e em meio ao seu povo, ele vai ao templo e ora para Deus. E ele registra: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu sublime e alto trono. Amém. Que nesta noite, cada irmão e cada irmã veja pelo Espírito que Deus está assentado no seu trono. Sim. E Ele conhece a sua causa, Ele conhece a sua crise, Ele conhece todas as áreas da sua vida, e Ele está lhe dizendo: filho, filha, olhe para mim e saibam que eu estou cuidando de você. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor.